aí sim, agora a gente já passa para a ideia da gente poder trabalhar com o nosso Tableau, com a nossa jornada. E, basicamente, o Tableau também, até para uma questão de perspectiva, ele se assemelha muito a essa nossa parte de planilha aqui no Excel, né? Ó. Se a gente vir aqui embaixo, pode ver que a gente também consegue trabalhar com ela da mesma forma, tanto que a gente pode até criar uma nova planilha e dar essa ilusão, que seria exatamente esse nosso contexto aqui, tá? Aquilo que eu comentei com vocês, e algo que é legal de ressaltar, é a diferença. Isso é um mecanismo que vem também de uma teoria do BI, mas o Excel, o computador, ele consegue separar isso de uma forma grande, tá? É a nossa parte de um conceito de dimensão e medida, tá? Qual que é a ideia? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar aqui agora para vocês um número 6, número vago. Poxa, muita gente poderia estar se perguntando, esse número 6 é o quê? Não sei, pode ser uma idade, pode ser um valor, o que é esse número 6? E exatamente esse é o contexto, tá? O número sozinho ele não faz muita referência, mas se eu dou um adjetivo para ele, digamos que eu falo assim, 6 frutas. Opa, então são frutas. Sejam elas 2 maçãs, 2 bananas e 2 laranjas. Agora eu compus toda a informação que eu precisava. Então, basicamente, a separação de um valor de dimensão e medida é exatamente esse exemplo, onde eu tenho minha medida, o meu valor sozinho, né, então seria meu 6, e aquilo que vai compor, digamos, nossas frutas, no nosso caso aqui, nossos campos que vai compor nossa análise, tá? Então ele separa isso visualmente também, né? Então tenho aqui em azul nossas dimensões e em verde aqui as nossas medidas, tá? E aí é muito mais simples e muito mais organizado da gente trabalhar, tá? O Tableau, ele tem essa função, como eu mostrei ali na questão da tabela, de você simplesmente arrastar e soltar, tá? E aqui a gente entra num conceito de pílulas, tá? Então essas aqui são todas as nossas pílulas, nossos campos aqui se transformam em pílulas e vão ajudar a gente a compor essa informação, tá? A ideia aqui, né, pessoal, é mostrar para vocês que a gente tem uma análise bem parecida com a do Excel, olha só, então uma análise tabular, onde eu posso fazer o quê? Trabalhar com alguns filtros aqui, né? Então, exatamente como a gente faz lá no Excel hoje. Então, assim, porém, voltando um pouco àquela questão que o Piotr comentou, né, fica bem complexo para a gente trabalhar com isso. A gente nem consegue tirar a análise que a gente quer mesmo visualizar, até, ou isso passar para uma gerência, algo assim. E a ideia, então, é a passagem dessa tabela, exatamente desse ponto, para uma análise mais guiada, tá? Deixa eu carregar aqui. E já mostrar para vocês esse nosso dashboard. Aí sim, agora, complementando mais aquela fala, tá? Que o Piotr colocou. Então, assim, o que a gente tem aqui? A gente já consegue visualizar. A gente tem alguns valores brutos, então, sejam eles destacando algumas cores, seja o nosso lucro, a nossa despesa, que é algo que pode mexer muito mais, né? Então, algo que está comprometendo a nossa empresa aí, a nossa despesa está em vermelho. Tem um mapa, aquilo que eu comentei para vocês, né? Que a gente consegue enrijecer muito melhor, tá? A informação. Tem o que mais? Tem uma informação aqui de um gráfico de barras, porém com 2 eixos, então aí, centro de custo por região, que foi aquele nosso campo que a gente criou, e basicamente os nossos filtros aqui, tá? Que isso a gente pode fazer uma referência, então, basicamente o que eu poderia fazer? Fiquei aqui em maio, basicamente o último mês aí ativo, né? E olha lá, ele já fez uma alteração aqui no todo o nosso escopo do nosso dashboard, poderia selecionar aqui só o nosso lucro, né? Para a gente poder entender melhor. E agora sim, a gente viu 2 destaques até nesse nosso mapa aqui, ó. Ele está fazendo até digamos, uma referência de calor, né? Onde acredito que o nosso verde é onde lucrou mais e tendendo a um vermelho, um laranja, onde não lucrou tanto, tá? Que aparentemente já ressaltou 2 estados aqui nossos, né? Seria o Paraná e Rio Grande do Norte. E olha que bacana. Algo que também é um mecanismo bem bacana do Tableau é que o quê? Eu consigo ter visualizações dentro de outros gráficos. Então, se eu passei por cima aqui, ó, eu tenho uma dica já de como que está esse meu orçamento e esse meu realizado, tá? Aquilo que eu pensei que eu ia gastar e aquilo que eu acabei gastando mesmo, ou lucrando, algo assim, tá? Então, aqui eu já consigo ter essa referência. Além do mais, eu posso trabalhar filtrando esses caras. Então, eu quero só trabalhar com o Paraná. Legal. Só selecionei ele. E agora eu consigo ver, olha só, nosso centro de custo aqui, ó, quem que, digamos assim, não rendeu tanto, né, não foi tão lucrativo para nós. Qual o centro de custo? E aí sim eu posso até chegar, passar isso para a nossa área lá e entender. E seria nosso financeiro. Olha só como ele destacou bem mais, né? E apresentou um maior problema. E agora sim, fazendo uma referência até aquilo que a gente tem no Excel, eu poderia muito bem clicar nele e ter uma ação aqui, ó, de
uma tabela. Aí sim eu passar, se eu tivesse alguma outra abertura, seria as notas fiscais, as contas aqui, né? E poderia simplesmente passar isso aqui para minha área. Olha só, o cara que deu problema, a parte financeira, está vindo aqui, ó, são esses valores que está vindo. Então, basicamente, a gente já fez essa ação. Rapidamente poderíamos alterar até isso, né? Ó, posso limpar aqui. Ah, agora eu não quero mais ver o nosso lucro, quero ver a despesa. Legal. Opa, já mudou totalmente a nossa análise. Olha só, a gente viu que aquele, que seria o Amazonas aqui, né? Ele tinha até um lucro bacana, porém gastou bastante também, né? Olha só, ele que gastou mais, na verdade, aí. Se ele selecionar, quem foi que gastou? Opa, quem teve aí o nosso RH que acabou estourando o nosso orçamento. Poderia também fazer essa filtragem e ir além, muito mais além daquilo que a gente já passou, algo assim, né? E muito melhor do que fosse diretamente naquela tabela lá, né? Até chegar nessa informação e passar isso para a nossa área, algo assim. Tá certo? Qual que é a ideia agora, tá, pessoal? Eu mostrar para vocês, e agora sim, aquela parte um pouco mais prática, tá? A gente não vai fugir um pouco desse conceito da nossa medida tabular, tá? Então, eu vou mostrar basicamente 5 exemplos bem rápidos que a gente pode fazer junto com o nosso tabu, que assim, facilita nosso dia a dia de trabalho. Muitas vezes eu vejo o pessoal se batendo até para fazer isso em algum outro tipo de visualização, seja no Excel, algo assim, e a gente consegue resolver isso facilmente aqui no tabu, tá? A primeira análise que a gente tem, né, o primeiro cálculo, faz uma referência que o tabu ele tem um poder grandioso com cálculos, tá? Muita gente poderia me perguntar agora, e quem conhece DRE poderia falar, Felipe, eu estou analisando aqui, estou vendo que você trouxe os meses aqui, ó, assim, separado na sua tabela, né? Então, de janeiro, ele praticamente zerou o nosso valor e começou de novo. Porém, o DRL trabalha como se fosse um saldo, né? É como se fosse a nossa conta bancária. Ela nunca zera de um mês para o outro. Vai depender, claro, de cada um, né? Mas assim, nunca se zera a informação. Se eu estou devendo, eu vou continuar devendo. Se eu não dever, aquilo vai acumulando, entende? Então ele acumula de mês para mês, tá? Aqui eu estou trazendo o nosso lucro, tá? Eu estou filtrando só ele com essas informações e basicamente com dois cliques eu consigo resolver isso, trazer esse nosso acumulado, tá? Posso vir aqui, ó, nesse nosso primeiro eixo aqui, nossa primeira coluna, tá? Que seria o nosso orçamento, trabalhar aqui, ó, simplesmente cliquei nessa nossa propriedades, cálculo de tabela rápida, total acumulado. E agora, em vez de ele trazer para a gente mês a mês, ele acumulou essas informações. Poderia fazer exatamente isso no nosso realizado. Então, trago o total acumulado. E olha que mecânica legal. Se eu quiser, ainda, mesmo assim, trazer para fazer uma comparação, poderia muito bem arrastar aqui, ó, para dentro da nossa tabela, o nosso orçado, arrastar para a nossa tabela o nosso realizado e ter essas dinâmicas, né? Poderia até editar aqui o nosso campo, né, e chamar ele aqui de orçado acumulado. E aqui, realizado acumulado. Simples assim, eu já tenho essas nossas duas visualizações. Uma com acumulado, outra normal, e posso fazer algumas comparações aí, já passando para a nossa área ou algo assim. Certo? Outra ideia bacana que a gente tem também é a gente trabalhar com basicamente o que a gente faz lá no nosso Excel, que seriam essas fórmulas aqui, né? Ah, coloco um igual aqui, posso trabalhar com somas, algo assim. Lembra daquilo que eu comentei com vocês sobre a questão da diferença que a gente consegue trabalhar, que o tabu ele trabalha com a nossa parte colunar? Eu posso criar no campo, né, uma coluna calculada também para esses caras. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma analogia aqui agora de um delta, para quem conhece aí, né, fazer o quê? Uma relação entre realizado e orçado. Se o meu percentual, eu orcei mais do que eu executei mais do que eu orcei, eu poderia fazer isso de uma forma percentual, né? Fazer um delta, que a gente chama, né? Então, basicamente, eu poderia fazer isso também bem simples e rápido, tá? Ó, posso vir aqui na nossa caixa de propriedades também, nossos dados, criar um campo calculado, ele vai me abrir uma tela que seria basicamente um campo de edição, né? Igual que tem lá no nosso Excel, tá? Posso chamar esse campo de delta mesmo. E qual que é a ideia? Fazer cálculos, né? O nosso tabu, ele também já te dá uma ajuda, tá? Aqui, se você quiser usar alguns tipos de expressões que ele já tem, né? Então, aqui ele já te ajuda a entender, ele te passa uma informação do que ele vai fazer, né? O que seria essa expressão, tá? Então, isso também agiliza nosso trabalho aí no dia a dia. Mas, basicamente, eu quero fazer o quê? Eu quero somar o realizado, porque eu já tenho isso aqui no composto aqui na nossa tabela, né? Dividido pela soma do quê? Do nosso realizado. Olha que legal.
Vocês viram que eu escrevi aqui nosso realizado, poderia também usar uma mecânica de arrastar ele aqui para dentro do nosso campo, né, da nossa expressão, e aqui eu compus o nosso realizado dividido pelo orçado. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma medida para mim, né, são 2 valores de campo, e eu simplesmente posso vir arrastar ele aqui. Espera lá, legal. A gente fez, porém não ficou da forma que a gente queria ver, né? Aparentemente ele parece um valor único aqui, né? Ele entendeu, ele chegou naqueles valores miúdos, porém ele transformou isso em um valor inteiro aqui, né? Então ele chegou, aquilo que era 100% ele transformou em 1, e aquilo que estaria entre o 0 e o 100% ele transformou em 0 aqui, né? Eu poderia muito bem corrigir isso, e isso também é um mecanismo bem bacana, que é as propriedades padrões do nosso dado, tá? Então, ó, botão direito ou qualquer ou a nossa parte de flash, eu posso vir aqui, ó, propriedades padrões, formato do número. E aqui ele está automático. Poderia muito bem passar ele como porcentagem. Vou deixar ele com as 2 casas decimais aqui também, para não dar nenhum problema. E tá lá. Agora sim a gente tem aquelas informações em percentual, tá? Então, agora sim a gente já consegue visualizar isso. Se eu orcei mais, se eu não orcei, se eu extrapolei o nosso orçamento, a gente já consegue visualizar. Tá certo?